Bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá, olá. Vamos chegar, vamos chegar. Bora. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Desirê. Boa noite, Roberta. Tudo bem, Amanda? Olá, Opa, Juliana, Bia. E aí, Sofia? tudo bom? Estamos aí. Beleza? Ih, Que tá também. alegria, que satisfação encontrá-lo aqui, cara. Toda minha. Pera aí, cara, que meu fone tá dando problema aqui. Agora tá me ouvindo? Agora eu tô, beleza. Você tá com um fone aí um pouco diferente mesmo, tá um som mais. Não, agora tá normal. É porque o som não tava conectado. Ah, Tava direto no celular. certo. Então estamos aí. E, Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando aí para a live do Petit Jornal. Tudo bem, né? e aí, doutor, Rapaz, final de amanhã... semana, como é que foi, cara? tudo bem. Amanhã tem regravação da aula do Petit Cursos. O É pessoal tá isso. sabendo já, cara? O pessoal já foi avisado? Teve Não comunicado? sei, cara. Talvez, mas avisa aí, cara, que qualquer coisa você reforça. Ah, que amanhã a gente vai ter a regravação da aula de semana passada, né, Tanguy? Tivemos aí dificuldades técnicas e amanhã vai ter a regravação da primeira aula sobre o curso dedicado a Angola e Argélia. Então, quem É quiser, isso. petcursos.com.br. Quem quiser nos É dar isso. a alegria de nos acompanhar. É, lembrando, quem é aluno, né? Quem é aluno do Petit Cursos vai ter acesso. Então, teve gente que já assistiu a gravação na última terça-feira. Só que aquilo foi um evento único, não reprodutível, assim. Nunca mais vai ter aquela aula, porque aquela aula não foi gravada. Então a gente vai ter um outro momento para dar essa aula mais uma vez, tá? Então, assim, uma outra oportunidade. Quem já assistiu, inclusive, quiser assistir de novo, não tem problema, fica à vontade, Fica à tá? vontade. A Mas quem Viviane está não dizendo que já foi assistiu, avisada. Já foi aparece lá, avisada. exatamente. Quem não assistiu, quiser assistir, amanhã, né? Então amanhã é dia 10 de 16 outubro, horas. segunda-feira, 16 horas, vai ter aula sobre Angola. Tá? A gente vai falar desde lá, do início da colonização, né, Daniel, até a independência, tá? A independência de Angola. E aí, gente, eu tive que explicar para o Tanguy que Angola e Brasil têm profundas ligações. Profundas E que o ligações. Brasil, você vai explicar sobre o imperialismo brasileiro sobre Angola? Vou explicar, vou explicar. Ah, O Brasil, com a sua... Isso é sério, gente, não é piada, não. A postura imperialista em relação a Angola, que não é de hoje. Não é de hoje. O pessoal acha que é coisa nova. Não. O Brasil está presença em Angola muito, muito antiga. Inclusive o Rio de Janeiro, em particular. O Rio de Janeiro tem a presença em Angola que é louca. Louca essa presença do Rio de Janeiro agora. Tanguy, as pessoas estão comprando selos. ah, você já Fica aqui agradeceu? Deixa eu agradecer para as pessoas que estão comprando Por favor. selos. Kaká Suzuki comprou 3 selos, muito obrigado. Obrigado, Kaká Suzuki, valeuzaço. Nuri Arroso Cerâmica, 2 selos, muito obrigado. Olha aí, o pessoal comprando selos para apoiar o Petit Jornal nessa live. Tá aqui. Temos Ó, o aqui Erdogan, cara, também comprou selo. Por isso tem inflação o lá, cara. Ele Erdogan, fica né, comprando, cara? gastando dinheiro comprando selo. Apoiamos, gostamos. Marisa Deixa a inflação Prado subir. 20 comprou 3 selos, obrigado, Marisa. O pessoal tá apoiando o Petit Jornal comprando selos nessa live. M. M. Cris Cris Ribeiro. Ribeiro, muito Isso. obrigado. É isso, E o ele tá pessoal do aqui. YouTube, Daniel? E o pessoal do YouTube? O pessoal do YouTube vai no Valeu, tem um botão chamado Valeu embaixo desse vídeo. A pessoa clica, escolhe um valor e pronto. Deixa a É sua isso. contribuição para apoiar o Petit Jornal. Natália Moraes, advogada, comprou um selo, muito obrigado. Alisson Cal Garoto. Acho que é isso, Garoto. né? Alisson Cal, Cal garoto. É Garoto. isso. Muito obrigado, Alisson. Temos Herbert Marçan Não. também. Não. Herbert Herbert Marçan. Marsant, Ok. tá? Então, eu acho que é o correto, o adequado. Laís Laís Lemos Lemos Souza. Souza. Muito Obrigado, obrigado. Laís. É o pessoal apoiando o Petit Jornal, Tanguy. Alegria. O pessoal que nos acompanha, nos prestigia nessa noite de domingo. Ou tem que o pessoal está um pouco tenso depois do que Tá. aconteceu ontem. Falaremos sobre isso. Aliás, acho que a gente tinha que se alongar nesse tema, porque tem muita coisa para ser falada em relação a esse Falaremos tema. muito. Aliás, acho que esse é o carro-chefe do encontro de hoje. E fora isso, Zé Biden, rapaz, enlouqueceu em relação à China comercialmente. Também vamos falar sobre isso. Não sei não, Vamos. hein, Tanguy. Tô achando que Agora, ele vai... Daniel, cometeram um erro. Eu vou falar sobre isso, tá? Cometeram um erro gravíssimo, cara, que foi deixar Zé Biden
com microfone, sem supervisão. Isso é um erro. Não pode, pode cara, acontecer. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer, cara. O Biden tem que estar ali com supervisão. E isso não é brincadeira, não, tá, gente? Supervisão de um adulto. Supervisão de um adulto. A gente falou sobre isso no curso, no último curso que a gente deu lá no Petit Curso, a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre a tendência do Biden a chutar o balde, Daniel. Ele começa a falar, ele começa a sentir a vontade. A adrenalina sobe. Né? Não é nova, não, né, rapaz? Não, cara, é antigo. Sempre foi ele assim, faz né? isso tem 70 anos, Tem muito tempo. Isso tem 40 anos já, né? Que ele tinha 70 anos. Tem muito tempo mesmo. Dos anos 70 que você quis dizer, né? Não? Isso. Jamais diria que ele faz isso, a mesma coisa 70 anos. Vamos começar, cara? 209 pessoas. Acho que dá para começar aí. O Eustáquio comprou aqui 2 selos. Obrigado. Lembrando que os selos continuam à venda. Apoiem o Petit Jornal, gente, porque realmente faz toda a diferença. É um super incentivo, é uma super satisfação. Ainda mais numa live dominical, né, Tânia? Não é fácil, não, cara. Gente, preparar a live, preparar a pauta no domingo, gente. Vocês estão achando? É dureza. O Daniel, essa hora, gente, se dependesse dele, ele estaria ouvindo o fado dele. Está abrindo mão de ouvir o fado dele de todo domingo. O meu fado com tremoços. Porra, né? Eu ouço fado e como tremoços todo domingo à noite. As pessoas não sabem, mas é verdade. É verdade. Olha quem apareceu aí, Daniel. Monique Goldfeld-Sorachevski. Isso é um... Cara, eu não tenho roupa para Monique estar na nossa live, cara. Não tenho. Tem que passar a vassoura, tem que limpar a prataria, deixar tudo arrumadinho, porque não é todo dia, né, cara? Não é todo dia, não temos gabarito para receber Monique Sorachevski. É isso. Vambora, Daniel, começar aí. Botar para gravar. Nossa mestra. É isso. Vambora. Gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 373. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 21 horas e 7 minutos do domingo, 9 de outubro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Aliás, Tanguy, rapaz, o pessoal tá nervoso, hein? Vamos começar falando sobre isso, aquela ponte maravilhosa que o Putin construiu ligando a Rússia à Ucrânia. A Rússia à Ucrânia? Não, a Rússia à Crimeia. Olha lá, hein, Daniel? Isso dá problema, hein? Acabou sendo atacada. Foi presente de aniversário do Putin, é verdade, Tanguy? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Bate-papo 373. Rapaz, o pessoal tá desesperado, Daniel. Mas eu quero explicar, eu vou falar sobre a ponte daqui a pouquinho. Eu quero explicar, em parte, por que o pessoal ficou tão desesperado, né? Porque o Biden, ele deu uma declaração dizendo que o Putin poderia causar o Armagedon, querendo dizer que, se a situação ficasse muito complicada e tal, o Putin usaria armas nucleares. E aí, Daniel, isso é uma coisa importante. Isso é para constranger o Putin, tá? É para isolar o Putin, essa malandragem. Ô, Daniel, eu não sei. Peraí. Eu não sei se o Biden pensou muito nisso, não, tá? A gente conhece o Biden há bastante tempo. O Biden foi senador por algumas décadas, o Biden foi vice-presidente por 8 anos, o Biden já é presidente há mais de 2. E a gente sabe que o Biden ele tem uma questão. Quando ele pega o microfone, tem que ter o acompanhamento de um responsável. Tem que ter alguém ali falando assim, Biden, pelo amor de Deus, segura aí. Né? Porque isso é uma tradição dele há muito tempo, se não é de hoje, há muito tempo. Às vezes ele pega o microfone, ele vai dar algum discurso, ele começa a improvisar, e ele passa muito da linha. A gente falou sobre isso recentemente, aquela vez que ele falou, por exemplo, que se a China invadir Taiwan, nós vamos defender Taiwan, que foge da linha oficial. Né? Então, hoje, por exemplo, o governo americano, enfim, na figura do secretariado de Estado, da Secretaria de Estado, disse que ele disse que o Putin poderia causar o Armagedon por um instinto dele. Porra, instinto é complicado, né, Daniel? Instinto foi instintivo. Ele falou ali. Os Estados Unidos não tem instinto, Tanguy. Pois é. E aí disse que. É isso. Aí o que a Secretaria de Estado disse foi: não há informações de que a Rússia planeje usar armas nucleares. Tipo, olha só, o Biden falou isso aí, tem nada a ver com a gente, tá? Falou a gente não deu essa informação para ele. Ele falou aí, ele resolveu, queria dizer isso e tal, mas que é para dar uma segurada. Ainda mais no momento, Daniel, em que, como você falou,
o Putin fez aniversário na sexta-feira, completou 70 aninhos, né? Então soprou 70 velhinhas, e ganhou de presente no sábado, né? No amanhecer do sábado, na Rússia, a explosão de um dos grandes projetos de infraestrutura dele, né? Assim, um projeto que ele de fato se orgulha muito, que é a ponte sobre o Estreito de Kerch, né? Que é uma das maiores pontes do mundo, um projeto realmente impressionante, projeto. Não sei se todo mundo já viu imagens dessa ponte, um negócio bastante impressionante. É um projeto que, na verdade, já existia há muito tempo, né? Com a ideia ainda durante o período da União Soviética, né? Para ligar a Rússia, né? Como República Soviética, até a Crimeia, né? Enfim, a Crimeia como uma região que era tudo parte da União Soviética, mas que estava mais ligada à Ucrânia, então a ideia era a Rússia também poder ter uma ligação. Nunca saiu essa ponte, e finalmente o Putin construiu essa ponte a partir da anexação da Crimeia no ano de 2014. E o que é mais curioso, ele inaugurou a ponte, Daniel, numa das cenas mais rocambolescas da política externa dele, quando ele entrou num caminhão cor laranja, laranja vivo, e ele foi cruzando a ponte, né, para inaugurá-la. Um negócio meio, né, eu sou o caminhoneiro da Rússia, isso foi em 2018. E foi exatamente essa ponte que foi explodida, né, uma explosão muito grande. Aparentemente, não tem confirmação ainda, mas aparentemente um caminhão estava com explosivos dentro e explodiu exatamente. Só para a ponte, ela tem como se fossem duas seções, né? Ela tem uma para carros e caminhões, enfim, né, para veículos automotores, e outra para trens. Então, no momento em que esse caminhão estava passando por um trem que carregava combustível, ele explodiu. Então, por isso que a explosão foi tão impressionante, porque foi o explosivo e mais o combustível pegando fogo. Isso acabou derrubando, inclusive, uma pista, né, uma pista dupla daquelas ali, automotiva. Então, esse é um elemento importante. E aí, Daniel, a Ucrânia, como ela tem feito recentemente, não confirmou absolutamente nada, né? A Ucrânia comemorou, achou muito bom, mas no momento algum falou assim, fomos nós. A Ucrânia não tem feito isso, inclusive quando a gente teve aqueles ataques na própria Crimeia, né? A Ucrânia, em momento algum, reconheceu, né, a autoria, só depois que disse que, olha, tem envolvimento, mas algumas semanas depois, no momento do ataque, isso não foi dito. Mas hoje, de qualquer maneira, o tráfego foi retomado, Daniel. Então a Rússia, muito orgulhosamente, disse, olha, atacaram a gente aí, foi terrorismo ucraniano, segundo a Rússia, mas o tráfego foi finalmente retomado. Então, carros e caminhões e, naturalmente, suprimento militar vão poder continuar passando, vão voltar a passar em apenas 24 horas. Isso já foi retomado e que a parte que caiu será restaurada em breve. O Zelensky, ele falou uma coisa curiosa. Ele falou o seguinte, prometemos um futuro ensolarado para todos os ucranianos, sobretudo para aqueles da Crimeia, sem a presença da Rússia. Basicamente o que ele está dizendo quando ele pensa na Ucrânia como um todo, ele inclui, isso a gente já sabia, mas ele está reafirmando isso, ele inclui a Crimeia. Então não adianta expulsar a Rússia de Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia e tal, tem que expulsar a Rússia também da Crimeia. E disse mais, Daniel, uma informação que, aliás, saiu muito pouco na imprensa, depois eu fui conferir, e é verdade mesmo. O caminhão que supostamente carregava os explosivos saiu da Rússia. Então ele está fazendo o sentido Rússia-Crimeia. Ou seja, o que ele está dizendo tem nada a ver com a gente. Isso aí tem que ser investigado lá em território russo. Ele considera que a Crimeia é território ucraniano, a Rússia considera que é território russo também. Mas ele considera que a Crimeia é território ucraniano, mas que esse caminhão carregava explosivos saiu lá da Rússia em direção à Crimeia. Então o que ele está dizendo lavo minhas mãos, tem nada a ver com isso. E agora, Daniel, bola na quadra da Rússia. O que o Putin faz agora? O Putin subiu muito o tom, né? Quando ele falou sobre a ameaça nuclear, quando ele falou sobre... passou os referendos, né? Mais 4 referendos, aprovou e tal. Deu a impressão de que, olha, esse aqui é a linha no chão. Vocês não podem passar daqui. Se não tiver uma reação muito grande a um ataque como esse, um ataque que a Rússia considera absolutamente vital, que é um abastecimento de qualquer coisa, né? Da Rússia que vá para a Crimeia, a principal ligação, chegando à Crimeia, enfim, você também tem a ligação ali por Kherson, Zaporizhia, mas é muito mais complicado. Se não tiver uma reação grande, isso pode significar, dentro da própria Rússia, que os recursos estão escasseando, assim, que a Rússia talvez não tenha condições de fazer algo a mais, que não sei, sei lá, uma ameaça nuclear, subir mais o tom e tudo, mas militarmente o que a Rússia pode fazer daqui para frente. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a estratégia militar russa, depois que você falar, que eu já falei muito.
Aliás, Tanguy, o temor era justamente que o Putin utilizasse esse evento, né, esse ataque à ponte que liga o território russo à península da Crimeia, justamente para escalar o conflito, eventualmente escalar do ponto de vista nuclear, né, com a utilização de algum tipo de arma nuclear. Houve uma tensão muito significativa mundo afora nesse final de semana por conta disso, inclusive nos meios econômicos, muita gente meio apavorada, achando que isso poderia significar uma guerra em maiores proporções e, consequentemente, com impactos econômicos mais significativos, porque, como você muito bem colocou, existia ali o temor de que esse ataque ou essa explosão fosse considerado o cruzamento de uma linha vermelha para os russos, né? De algo absolutamente inadmissível, inaceitável. A Rússia já havia colocado que não toleraria ataques ao seu território e essa ponte, de certa forma, faria parte justamente desse território russo, mesmo sendo ali a ligação que foi construída depois da anexação da Península da Crimeia no ano de 2014. Então, de qualquer maneira, me parece que o Vladimir Putin está diante de um dilema, porque se ele escalar a guerra, isso pode se tornar muito perigoso para ele e para a própria Rússia. Não se sabe até que ponto ele tem condições de sustentar uma escalada significativa. A gente tem observado que a convocação de militares na Rússia não tem sido exatamente um sucesso retumbante, digamos assim. Dificuldades crescentes para trazer mais militares, para aumentar o contingente de forças militares para o enfrentamento dessa guerra. E, por outro lado, se ele não faz nada, pode abrir uma avenida para, quem sabe, novos e cada vez maiores ataques ao território russo. Ou seja, uma possibilidade de levar a guerra para dentro do território russo, porque não me parece que a Ucrânia, se ela efetivamente estiver envolvida nesse ataque, que ela faria algo, digamos assim, de peito aberto, né? Manda tropas para dentro do território russo, manda um míssil para dentro do território russo. Não. A gente faz um ataque aqui, outro ali, nega que foi a gente, diz que não tem nada a ver com isso, e testa a Rússia, vê o que a Rússia vai fazer. Se ela não fizer nada, a gente vai escalando, e quem sabe, em algum momento no futuro, a gente até joga tropas para dentro do território russo, ou então joga tropas para dentro do que a Rússia agora chama de território russo, que são justamente territórios que foram recentemente anexados depois daquele referendo. Pois é, mas a Rússia está fazendo uma reestruturação, Daniel. Me parece que essa perda de território que a Rússia veio sofrendo ao longo das últimas semanas, a gente falou muito sobre isso, né? A Ucrânia ela foi retomando vários territórios que estavam firmemente conquistados pela Rússia, primeiro na região de Kharkiv, né? Então a Rússia foi expulsa de todo o oblast de Kharkiv. A Ucrânia já voltou a conquistar territórios, inclusive em Luhansk, né? Que era a região que a Rússia tinha muito orgulhosamente anexado, né, conquistado inteira, né, antes de fazer a anexação. Então, as últimas semanas foram muito difíceis militarmente para a Rússia. Enfim, a explosão da ponte é mais um capítulo nessas dificuldades todas. No meio disso tudo, Daniel, Putin indicou um novo comandante militar, né, para o exército russo que está atuando na Ucrânia, que é o Sergei Surovikin. Aí eu fui dar uma pesquisada quem é o Sergei Surovikin, Daniel. Ele nasceu na Sibéria, já atuou em alguns conflitos militares em favor da Rússia, como Tajiquistão, Chechênia e na Síria. E todas as vezes que ele foi comandante, assim, que ele teve poder, ele acabou construindo uma fama de implacável, Daniel, no sentido de o que tiver que ser feito para conseguir a vitória, ele vai fazer. Só para ter uma ideia, ele foi preso uma vez no ano de 1991, porque no meio daquelas manifestações de 91, do fim da União Soviética e tal, que levaram ao fim da União Soviética, militares sob seu comando mataram 3 manifestantes em Moscou. Ele acabou sendo preso por isso. Ele também esteve envolvido, Daniel, em alguma das partes mais bizarras da guerra civil na Síria, né? Lembrando que a Síria tem como grande aliada a Rússia. A partir de 2015, a Rússia passou a ter uma presença direta no conflito civil sírio. E 2 dos capítulos mais importantes dessa guerra, né, foram o bombardeio contra Alepo. Alepo estava sob domínio de rivais do governo sírio, e foi feito um grande bombardeio. Alepo foi, de fato, debolida. Ele era um dos caras que estava à frente desse movimento, assim como contra a cidade de Idlib. Idlib também é uma região lá do norte da Síria, que enfim, teve durante muito tempo sob domínio
de forças próximas à Turquia, também foi duramente, pesadamente bombardeada pelas forças sírias e russas, e ele também está envolvido. Então, o Putin, aparentemente, Daniel, se coloca também numa posição de fazer uma mudança de estratégia, colocar alguém que vai ser ainda mais duro na busca por vitórias, e aparentemente, Daniel, isso aqui são observadores militares que vêm dizendo, a Rússia também está fazendo uma reorganização das suas tropas. No sentido de que ela perdeu muito território, né? Mais uma vez, tanto no leste quanto no sul, e a Rússia, aparentemente, a gente tem que ver como é que se isso vai se confirmar, está tentando concentrar as suas forças em apenas um ponto. Não está claro ainda qual é ainda, né? Se isso é no leste, se isso é no sul, mas para manter a linha segurando os avanços ucranianos, mas sem tentar avançar mais, e em um dos pontos conseguir avanços, né? Possivelmente em Donetsk. Donetsk como uma região que a Rússia vem apostando que pode ser estratégia para conseguir algum tipo de avanço. Mas o fato, Daniel, é que as últimas semanas deixaram um sabor estranho na boca da Rússia, né? Que ela precisa reagir, assim, ela vai ter que botar uma cropped, Daniel, e reagir, ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, nesse momento, a Rússia está passando por intensas modificações. No momento, Daniel, a gente sabe como é que isso funciona. Enquanto a Rússia vai avançando, o apoio está lá em cima. Na televisão se fala bem do Putin, né? Se fala bem do exército, que está tudo dando certo, somos vitoriosos, mas a mesma coisa acontece quando você começa a sofrer, né? Quando você começa a sofrer, a opinião pública já começa a ficar desconfiada, as pessoas já não querem mais ir para o exército, pô, vou para o exército, eu vou morrer, eu não dou tanto apoio assim, as Em pessoas algum já grau, começam a parece criticar. que isso já está acontecendo, né? Tem já uma Exatamente. hesitação, principalmente dos jovens, em ir para o exército, né? É isso, exatamente. Então, as mudanças, elas vêm exatamente no sentido de tentar oferecer alguma resposta para esse momento absolutamente complicado que a Rússia vem passando na guerra na Ucrânia, Daniel. Ô, Tanguy, ao longo dos últimos anos, aliás, não é nenhum exagero colocar nesses termos, nós temos explorado aqui no Petit Jornal o distanciamento econômico entre China e Estados Unidos. Um distanciamento econômico que pode ser muito bem ilustrado pela guerra comercial entre China e Estados Unidos no governo do Donald Trump. Nós, inclusive, afirmamos na época da corrida eleitoral que caso Biden fosse eleito, naquele momento, nós teríamos aí a manutenção, digamos assim, dessa contenção da China do ponto de vista econômico. Ao longo desse ano de 2022, a gente tem falado bastante sobre a crescente hesitação por parte das empresas americanas em realizar investimentos na China. E me parece muito importante destacar que na última sexta-feira nós tivemos talvez o mais importante revés do ponto de vista das relações comerciais entre China e Estados Unidos desde os anos 1990. Nós exploramos bastante o histórico desse relacionamento no último curso do Petit Cursos, né? petcursos.com.br, o curso intitulado A Armadilha de Tucídides, né? Nós falamos bastante sobre isso. E o fato é que o governo dos Estados Unidos publicou nessa última sexta-feira um amplo conjunto de controles para cortar o acesso da China a certos semicondutores fabricados em qualquer lugar do mundo que usem equipamentos norte-americanos. Caso essa medida se torne eficaz, e tudo sugere que ela será, a ideia é atrapalhar a indústria de chips e semicondutores na China, forçando na prática empresas americanas, empresas estrangeiras que usam tecnologia dos Estados Unidos a cortar o seu suporte em algumas das principais fábricas de chips da China. É claro que quando a gente olha para uma medida como essa, a gente observa que os americanos querem impactar frontalmente um segmento extremamente sensível da indústria chinesa. E é interessante porque Taiwan é muito forte na área de semicondutores. Taiwan, nós sabemos que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, têm feito um esforço para trazer fábricas de semicondutores taiwanesas para dentro dos Estados Unidos. A própria visita da Nancy Pelosi claramente tinha esse intuito mais econômico de aproximação nessa área em relação aos taiwaneses. Mas é algo que chama muito a atenção, Tanguy, porque nós temos uma virada. Não vai haver mais a mesma integração econômica que havia até um passado recente, particularmente entre China e Estados Unidos.
E quando a gente olha para empresas chinesas e para a gente observar como esse movimento vem ganhando volume, claro que não são apenas empresas americanas ou investidores americanos que estão tirando o dinheiro da China, também são os aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, o SoftBank do Japão retirou já uma enorme quantidade de recursos que eles tinham investidos no Alibaba, na famosíssima empresa Alibaba, que seria a Amazon da China. A Berkshire, do Warren Buffett, está vendendo a sua participação na fabricante de veículos elétricos, a BYD, uma fabricante chinesa. A Tencent, que a gente já falou sobre ela, inclusive num curso do Petit Cursos, né, um curso dedicado especificamente à questão tecnológica na China, já teve mais de 7 bilhões de dólares em investimentos retirados apenas no segundo semestre desse ano, investimentos estrangeiros retirados. A gente sabe, já falou sobre isso aqui no Petit Jornal, os Estados Unidos estão reprimindo empresas chinesas listadas no mercado de ações americano. Inclusive, algumas dessas empresas têm optado, diante dessa pressão por abertura, por maior prestação de contas e oferta de informações, elas têm optado por sair do mercado acionário dos Estados Unidos. E é um movimento que não para de crescer, não para de aumentar. Quer dizer, essa desconexão, essa desintegração entre Estados Unidos e China me parece que não dá sinais de que vai ser revertida, pelo contrário, dá sinais de que vai ser aprofundada. A explicação para isso não é difícil. Ao longo desses últimos 30 anos, a China cresceu de maneira muito acelerada, justamente sendo o hub dos investimentos americanos, a plataforma de exportação de empresas americanas. E com o passar do tempo, a China teve o seu PIB se aproximando cada vez mais do PIB dos Estados Unidos, e do ponto de vista tecnológico também se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, até o ponto que se tornou uma ameaça. Quer dizer, você tinha previsões, até pouco tempo antes da pandemia da Covid-19, que o PIB chinês poderia ultrapassar o PIB americano por volta do ano de 2030. E o que os americanos estão fazendo de maneira cada vez mais forte, de maneira cada vez mais incisiva, é tentar jogar óleo na pista para os chineses perderem tempo, é tentar puxar a camisa dos chineses para que eles não alcancem os americanos. É isso que está sendo feito. E isso tem impactos para a economia mundial, porque a economia mundial cresce menos dentro de um ambiente como esse. A economia mundial gera menos riqueza, a economia mundial gera menos emprego, menos renda. Nós não teremos a economia mundial crescendo nos próximos anos no ritmo que nós tivemos nos anos anteriores, porque, em grande medida, a alavanca do crescimento mundial foi esse relacionamento azeitado entre China e Estados Unidos. Investimentos americanos na China, exportações chinesas para o mundo todo, e esse cenário ficou para trás. E esse cenário ficou para trás e é cada vez mais evidente que, por razões geopolíticas, e aí aqui a explicação não é econômica, é geopolítica, nós não teremos mais esse cenário econômico daqui para frente. Não teremos? Você não sabe, Daniel. Talvez a gente tenha, porque surgiu alguém capaz de solucionar essa treta que você está descrevendo aí. E essa pessoa Elon Musk. Ele mesmo, Daniel. Ele, semana passada, colocou no Twitter, a gente falou sobre isso aqui, foi pauta aqui no Petit Jornal. Tem que Elon fez Musk uma enquete. Está precisando de uma pia de louça para lavar. Ele fez uma enquete perguntando o que as pessoas achavam das soluções que ele estava trazendo para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Você desdenhou, mas hoje, Daniel, ele apareceu mais uma vez numa entrevista para o Financial Times e apresentou também a solução dele para a questão envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos. O que ele falou é o seguinte, gente, é muito simples. Resolver isso aqui é extremamente simples. Qual é a solução? Entrega Taiwan para a China. Tá, acabou. Entregou ali, acabou. Solucionou. Ele falou, inclusive, um termo difícil. Ele falou que basta fazer de Taiwan uma zona administrativa especial. Né? É isso, Daniel. Então pega Taiwan, entrega para a China. Pô, China, toma conta aí, é seu e resolve. Hong Kong não foi assim também? Hong Kong não foi assim, entregou e acabou. E é isso. Então o que ele está dizendo é exatamente isso. Então o Elon Musk, aí você fala assim, mas a opinião do Elon Musk não interessa. O embaixador da China nos Estados Unidos, o senhor chamado Qin Gang, foi para o Twitter agradecer ao Elon Musk. Falou assim, Elon Musk, muito obrigado por dizer o óbvio. É óbvio que a solução é essa. Inclusive fez referência, já que você falou sobre Hong Kong,
falou aí sobre o princípio, né, de um país, dois sistemas, né? Então você pega ali Taiwan, é um sistema diferente, mas faz parte de um Mas a único China país. não respeitou o sistema de Hong Kong, Tanguy. Mas aí você conta isso lá pro Elon Musk, cara, não é para mim. Ele Mas pega o ninguém seu contou isso telefone para aí. ele. Não, cara, não Manda um contou. tweet para ele, marca ele, dizendo: Elon Musk, Vou mas no fazer caso isso. de Hong Kong, a China não respeitou e tal, o Vou que tinha fazer sido isso. acordado com os britânicos. Faça isso, por Vou, favor. vou, vou, vou contar isso para ele. Vou contar isso para ele. Mas o fato, Daniel, assim, pegando inclusive a sua fala, né, sobre a crise aí entre Estados Unidos e China, por que o Elon Musk, que a gente sabe que não dá ponto sem nó, está falando sobre isso e isso acaba levando a uma reação do próprio governo chinês em apoio à proposta dele? A Tesla, que é de onde vem boa parte da riqueza dele, né, a empresa que ele adora, né, de carros elétricos, tem sim uma competidora na China, que é a BYD, que você falou agora há pouquinho aí. A BYD, inclusive, tira uma certa onda, porque algum tempo atrás o Elon Musk ele deu uma diminuída na BYD, falou assim, isso aí ninguém vai querer. E a BYD, óbvio, né, ela atende ao mercado chinês, ela já vende mais carros do que a Tesla, né, o que é uma coisa importante. Agora, uma parte dos componentes que o Elon Musk usa na Tesla, né, que a Tesla utiliza para os seus automóveis, vem da China. Então, o que o Elon Musk está percebendo se tiver uma briga e o mercado começar a fechar, primeiro, eu não consigo bater de frente com a BYD, porque eu vou perder o mercado chinês. Eu não vou ter acesso ao mercado chinês. A BYD vai ficar com o mercado chinês, que é enorme, gigantesco e crescente, só para ela. Eu não posso deixar isso acontecer, primeiro ponto. E dois, a BYD vai ficar com todos os produtores de componentes chineses, que eu também preciso, porque eles são mais baratos. Então ele vai lá e propõe uma solução. Óbvio, isso mexe com a imagem do Elon Musk, olha como é que ele está preocupado com a paz mundial. Porra nenhuma, ele está querendo garantir que a China não fique tão chateada assim para não fechar o mercado para a Tesla, né, e para que ele consiga continuar comprando produtos, enfim, componentes para os carros da Tesla, Daniel. Você está sugerindo para os nossos amigos, ouvintes do Talvez Petit Jornal, esteja. Eu não sei o que é, não, que mas deve estar. Elon Musk está preocupado com interesses corporativos ao fazer essa Daniel, movimentação em relação a Taiwan. É isso mesmo, Tanguy? eu É acho isso que você está injusto sugerindo? você dizer, eu nunca diria isso de um bilionário americano. Eu acho que é óbvio que ele está pensando na paz mundial, na paz global. Mas tem um efeito colateral que eu tenho certeza que ele nem pensou nisso, né? Mas pode acabar, né? No fim das contas. Um olhar pouco treinado poderia dizer que, sei lá, ele estaria defendendo seus próprios interesses. Não vou afirmar isso de forma nenhuma. Ô, Tanguy, vamos falar de Polônia? Vamos lá, Daniel. Daniel, a Polônia, cara, ela está começando a ficar cada vez mais preocupada. Na verdade, a Polônia é preocupada, né, de nascença, mas essa semana agora aconteceu algo que aumentou a preocupação polonesa. 4 jatos russos entraram no espaço aéreo polonês e acabaram tendo que ser escoltados por aeronaves italianas. Eu não sei, Daniel, se eu fosse a Polônia, se eu ficaria muito tranquilo em ter aeronaves italianas escoltando aeronaves russas para fora do meu território, né? Eu consigo imaginar as 4 aeronaves italianas brigando entre si, também não quero mais, eu acho que tem que levar para o Mar Báltico, não, tem que voltar para onde vieram e tal. Mas o fato, Daniel, é que, naturalmente, esses jatos italianos estavam lá por causa da OTAN, mas esse foi um episódio que aconteceu na última quinta-feira. 4 aeronaves russas saíram de Kaliningrado e deram uma volta por dentro do espaço aéreo polonês antes de ir para o Mar Báltico, acabaram tendo que ser escoltadas por aeronaves italianas. E aí a pergunta é por que aeronaves russas fazem isso? Elas obviamente não estavam indo lá atacar diretamente a Polônia, não seria esse o caso. E não a parte das vezes, né, essas coisas acontecem para você testar o tempo de reação. É como se fosse um estudo, né? No momento em que uma aeronave russa entra em espaço aéreo polonês, quanto tempo demora para a interceptação acontecer? Né? E aparentemente foi rápido, mas não foi a Polônia, né? Foram aeronaves italianas, mais uma vez. Eu fico imaginando, Daniel, como é que vai ser essa semana na Polônia, né? A Polônia, ela se acontecer nada, ela já vem com um carrinho de tretas, né? E de polêmicas, de declarações bombásticas e tal. Tem alguns que eu nem conto mais, tá, Daniel? O Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro, disse hoje que toda a culpa, inteira, 100%, toda a culpa da crise energética da União Europeia é da Alemanha. Mas sim, isso aí, Daniel, é uma terça-feira, 11h20 da manhã. Não faz a menor diferença que ela fale isso todos os dias. Mas, de qualquer maneira, a preocupação que a Polônia deve estar com aviões russos entrando em território, né, espaço aéreo polonês, não deve ser brincadeira e tendo que ser defendido por aeronaves italianas, Daniel.
Sei lá, viu? Eu acho que a Polônia talvez fique ainda mais sem freio ao longo da semana, Daniel. Ô, Tanguy, você está sugerindo que a Força Aérea da Itália, ela não é confiável, é isso mesmo? Não, não, confiável. Foi lá e expulsou os caras lá. Mas o problema é Certo. que 4 aeronaves podem uma ser confiável à sua maneira. Ter ideias diferentes. Né? Eu acho que Você você está tem que ser dizendo que, confiável dessa que os maneira. pilotos vão brigar, isso. Os É, pilotos pô, italianos vão pode brigar, vão brigar, se pode desentender. derrubar, pode se juntar ali e resolver derrubar o comando. Falar, não, não confia mais no comando. Não é comando. E mudar tudo, sabe? Então, sei lá, o que pode acontecer. Mas o fato. Ô, Daniel, fala a verdade para mim. Você fala assim: o espaço aéreo brasileiro, o espaço aéreo do Rio de Janeiro está sendo garantido pela Força Aérea Italiana. Você vai dormir tranquilo mesmo? Fala a verdade para mim. Claro que não. Pois é. Daniel, tem oligarca hoje? Temos, vamos lá. Solta a vinheta então. Tanguy, na pauta de oligarcas de hoje, eu trago um mistério. Mistério é uma coisa boa, né, cara? Aquela coisa que ninguém entende, ninguém sabe o que está acontecendo. Pois bem, um dos maiores super iates do mundo, o Norte, avaliado em 500 milhões de dólares, ligado ao bilionário russo Alexei Mordashov, ancorou misteriosamente em Hong Kong no final da última semana. Ninguém sabe exatamente o que o iate está fazendo em Hong Kong. Tanguy, foi para lá e tá um rebuliço, o que o iate está fazendo aqui. Enfim, o iate ele estava ancorado desde março no porto de Vladivostok, lá no extremo leste da Rússia, num lugar tranquilo, seguro e tal. E ele acabou soltando ali uma nota dizendo, ó, tô indo para Da Nang, no Vietnã, e vou. Né? Isso no último dia 27 de setembro. E Isso foi aí, quem? né, Quem é que falou isso? o iate soltou lá, O ó. Iate falou. O iate avisou aí no mundo dos iates, que estava indo para o Vietnã. Tô indo para o Ah, Vietnã e tal. E aí, no meio do caminho, ele se desviou e foi parar em Hong Kong. E nem ninguém sabe o que aconteceu, né? Mas o fato é que ele passou alguns dias circulando pelo mundo e aparentemente é um pouco estranho isso. Ele é um iate, Tanguy, de 142 metros, dois helipontos, um cinema, 20 cabines de luxo. E o mais fantástico é que o governo de Hong Kong disse que, abre aspas, não tem autoridade legal para tomar medidas sobre sanções unilaterais impostas por outras jurisdições, fecha aspas. Ou seja, o também governo de conheci, Hong Kong tem nada a ver com isso. tem nada a ver com isso. Não é comigo, não quero saber, não é problema meu, não sancionei ninguém. Vocês que sancionaram aqui se virem. O fato é que o seu Mordashov, ele foi interpelado por repórteres e o porta-voz dele disse o seguinte, olha, ele está em Moscou e não vai comentar sobre os movimentos do seu iate privado. Esquisito, hein, Tanguy? Sei lá, o iate saiu lá de Vladivostok, foi parar em Hong Kong, ninguém sabe por quê, ninguém sabe o que está acontecendo, quem está circulando, mas o porta-voz avisou logo, ó, seu Mordashov está em Moscou, seu Mordashov não está circulando ali dentro do iate, não está indo para Hong Kong fazer tratativas, sejam elas quais for. Então, Tanguy, estamos de olho, os iates continuam circulando, esse iate ele teve inclusive já nas Maldivas, na Seychelles, Bem viajado. bem viajado durante esse período aí de sanções, mas ele estava ali ancorado em Vladivostok e agora está ancorado em Hong Kong. Sabe-se lá por quê, mas o governo de Hong Kong disse que não tem nada a ver com isso. Daniel, isso aí claramente foi o Waze. O Waze sabe que às vezes acontece isso, né? Por exemplo, eu quero sair de Laranjeiras e para Tijuca. Aí eu boto o endereço da Tijuca. Ah, Aí acontece. o Waze ele me manda, pô, por Recreio dos Bandeirantes. Isso Acontece acontece, muito. cara, é direto. Então aí, se o cara não tá ligado, entendeu? Ele tá querendo ir pro Vietnã, ele vai parar em Hong Kong. Isso aí é corriqueiro, né? Isso pode acontecer com qualquer um. Rapaz, mas eu estava olhando aqui no mapa, por curiosidade, né? Saindo de Vladivostok e indo para Hong Kong, não ou melhor, indo de Vladivostok para o Vietnã, Hong Kong não é caminho. Não, Daniel, mas o Waze às vezes perde o sinal, cara. Em alto mar não tem sinal bom. Aí perde. Aí o Entendi. cara, sabe, ele pode se perder. Entendi. Acontece, né, Tanguy? Fica aí. Acontece, direto. Diante disso, nos resta apenas agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Vocês são absolutamente fundamentais nesse projeto. Sem vocês, o projeto não seguiria de pé. E fica aqui o convite para quem ainda não é apoiador se tornar.
no descritivo desse áudio, desse vídeo. Tem várias alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Você pode fazer um Pix. A chave do Pix está aqui no descritivo. Você pode nos apoiar através da Aurelo, da plataforma da Aurelo, aí um apoio recorrente. Pode nos apoiar através do Patreon, se você vive no exterior. Pode fazer PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal. E, claro, fica aqui, uma vez mais, o nosso carinho, o nosso abraço a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. E fica um aviso aí para o pessoal conhecer o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos. É um projeto que a gente alimenta desde 2020, né? E a gente pega temas que a gente acha interessantes, fundamentais para entender o momento atual e tudo, e desenvolve, né, ao longo normalmente de 4 aulas. A gente sempre tem uma aula gratuita, né, que está sempre lá no YouTube do Petit Jornal, e a gente tem mais 4 aulas que aí são para os nossos alunos. E nesse momento, aliás, agora está começando, está acontecendo um curso falando sobre Angola e Argélia. Inclusive, fica um aviso aí para quem é aluno do Petit Cursos. A gente deu essa aula na última terça-feira, mas ela será repetida. A primeira aula sobre Angola será repetida nessa segunda-feira, 16 horas. Então, se você é aluno, não perde não. A aula vai ser ao vivo, você vai receber o link para assistir e a gente continua. Teremos mais uma aula sobre Angola e mais 2 aulas sobre Argélia. Tem, aliás, curso sobre tudo que você possa imaginar, sobre a Alemanha, Oriente Médio, sobre Rússia, sobre a rivalidade entre Estados Unidos e China, sobre energia, sobre inovação. Tem, enfim, um prato cheio para quem gosta de temas de política internacional e de economia, e a gente te aguarda por lá. Daniel, amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Foi, doutor. Coisa boa. Resolvido. Estamos aqui. O pessoal tá chateado aí. Lucas chegou atrasado. Pô, sacanagem, Lucas. Rayane também, chegou no final. Deu mole. É 9 horas, gente, agora. É o novo horário. Novo horário, é isso. Paraná, falamos sobre a ponte que explodiu. É isso. Cara, tem mais gente que comprou selo aqui durante a live. Deixa eu ver se encontra aqui quem foi. Paraná. Aqui, Fernanda A. Ferraz. Mais uma vez, Daniel, o artigo pegando aí, hein? Fernanda A. Ferraz. Muito obrigado, Fernanda. Carla Faro comprou selo também. Muito obrigado, Carla Faro. Valeuzaço. Acho que foi isso, cara. O resto a gente agradeceu no início da live. Não, aqui tem mais, ó. Mariana Aranha comprou selo também. 3 selos. Obrigado, Mariana. Obrigadão. E fica também o agradecimento ao pessoal do YouTube, né, Daniel? O pessoal que contribui com a gente lá no Valeu. Hugo Eustáquio comprou 2 selos também. Muito obrigado, Hugo Eustáquio. Laís Lemos Souza, Herbert Marçan, esse aqui a gente agradeceu lá no início da live. Não é isso, Daniel? Tem mais recados aí, cara? Não, por hoje é só. Nos vemos amanhã, gente. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.